Shalom, shalom, meus irmãos. O Eterno abençoe a todos vocês, a Igreja Batista Maranata. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Evangelista Eide que vos fala nesse momento. Desejo que todos estejam muito bem neste dia. Estamos aqui para gravar aí essa segunda aula, né? Do nosso semestre aí de Escola Bíblica. Estamos aí falando sobre as Escrituras testificam de mim, baseado aí no texto de João, né? João capítulo 5, versículo 39 e 40 também, onde o Messias, Yeshua, ele está ali tendo um grande debate com os judeus, e ele vai falar das Escrituras, que os judeus julgavam ter na Escritura, né? A vida eterna. E ele diz, essas mesmas escrituras testificam de mim, tá? E nós já tivemos aí a primeira aula, falamos um pouco aí sobre isso, né? Falamos aqui sobre, deixa eu ver aqui sobre o que nós falamos aqui certinho, para recapitular aqui, só meio minuto. Falamos sobre as escrituras testificam do Messias e apontamos ali, né? Demos, na verdade, uma aula introdutória do assunto, tá bom? Você que ainda não assistiu a primeira aula, vai lá, através desse mesmo link aqui, você consegue acessar a playlist e acessar a primeira aula, tá bom? Eu dei uma olhada lá nas visualizações, tá? Ainda tem pouca visualização, irmão. A nossa igreja é uma igreja aí que ela pode ser um pouco mais cooperada na questão da escola bíblica online. Nós estamos online, agora está muito mais fácil. Você não precisa se deslocar da sua casa para assistir a aula, tá? Você tem uma semana para assistir a aula. Então, 12 pessoas só assistiram a primeira aula. É muito pouco, né? É muito pouco. Nós precisamos cooperar mais aí com a escola bíblica e nos interessar mais com o estudo bíblico, tá bom? Então a gente falou sobre a Bíblia conta uma única história, né? Falamos aí que a Bíblia segue uma linha reta, um propósito reto, né? O Messias já estava presente no princípio lá de todas as coisas, falamos sobre isso também, foi o tópico 2. E falamos como devemos ler as Escrituras, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouco dentro deste tópico aqui, ó, da última aula, da primeira aula, o tópico 2, o Messias já estava presente no princípio. Hoje nós vamos falar mais sobre isso, tá? Nós vamos falar sobre Bereshit, que é a primeira palavra da Torá, da Bíblia Sagrada, né? Em hebraico, no princípio, tá? Vou explicar um pouco isso para vocês. Significa o princípio da criação. Vamos falar sobre o princípio da criação e nós vamos encontrar o Messias lá. Onde você consegue ver o Messias? Lá no primeiro versículo da Torá, das Sagradas Escrituras. Tá bom? Quero fazer uma oração antes de iniciarmos essa aula, para nós iniciarmos abençoados em nome do Messias Yeshua. Pai, essa manhã nós oramos ao Senhor, Pai, com alegria no nosso coração, por estarmos estudando a Tua Santa Palavra, a Tua Santa Torá, que é a Torá, a Escritura da sabedoria, do entendimento, da cura, da libertação, do milagre, da saúde, da força, da renovação. Pai, neste dia abençoado que o Senhor nos concede e a oportunidade de estarmos expostos à Sua Palavra, venha falar ao nosso coração, venha nos ensinar, venha descortinar o Messias, Pai, através das Escrituras. Abre os olhos do entendimento de cada pessoa que assistir essa aula, ó Pai, e que ele possa te encontrar o seu filho, e entender qual é o grande propósito para ele e através da vida dele. Eu te peço, concede sabedoria ao seu povo, ajude-nos a trazer à tona a verdade da Tua Palavra. Quebra todas as barreiras, toda distração dentro da casa dessa pessoa, onde ela estiver assistindo essa aula, que toda distração possa ser quebrada agora, Pai, e que a Tua presença possa invadir, Pai,
o ambiente onde essa pessoa está, e ela possa ser tocada pelo teu Santo Espírito. É o que eu peço a ti, Pai, em nome do Messias Yeshua. Amém. Amém. Amém? Então vamos estudar a segunda aula da nossa série, do nosso semestre. As Escrituras testificam de mim. Se nós estivéssemos estudando através da revistinha, a revistinha viria com esse nome, tá? As Escrituras testificam de mim. Então, a segunda aula, nós vamos falar sobre a primeira palavra da Bíblia, que é Bereshit, que significa no princípio, tá bom? Bereshit, ela poderia também ser, essa palavra poderia também ser traduzida como em um princípio de. Por quê? Porque quando a gente fala de princípio, já vem na nossa cabeça a questão de tempo, né? No princípio, então é o primeiro princípio, é onde começou todas as coisas. Mas pode ser que não. Pode ser que quando a Escritura está dizendo no princípio, ela esteja dizendo em um princípio específico. Porque, segundo a tradição bíblica e a tradição do povo que escreveu a Bíblia, que é o povo judeu, os escritores são judeus, tá? Todos os escritores do Antigo Testamento são judeus. E a cabeça de quem escreveu a Bíblia é uma cabeça diferente de quem lê a Bíblia hoje, tá? Então, para você entender a Bíblia, você precisa procurar entender qual é a cabeça de quem escreveu a Bíblia. Por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são chamados de Torá, né? Que são os livros de Moisés, que são dito que Moisés que escreveu os livros da Bíblia. E o primeiro, ao qual nós estamos nos referindo aqui, que é o livro de Gênesis, Bereshit, quem escreveu foi Moisés. Então, para você procurar entender o livro de Gênesis, você precisa entender qual era a cabeça de Moisés, o que Moisés pensava, qual era o contexto da época. Por exemplo, toda a Escritura, para você ter uma ideia, ela é escrita dentro de um contexto, dentro de um tempo, dentro de uma cultura e dentro de um lugar. Então, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele está em um tempo, ele está em uma cultura e ele está em um lugar. Então, o tempo que ele escreveu o texto, a cultura que ele escreveu o tempo e o lugar que ele escreveu o tempo, essas 3 coisas, essas 3 esferas, há informações. Ela é regida por uma atmosfera, ela é regida por costumes, é regido por costumes, que as palavras que vão ser usadas para traduzir esses costumes, para trazer as ideias desses costumes, para trazer as ideias deste tempo, para trazer as ideias deste lugar. Por exemplo, se você pegar na Bíblia, por exemplo, uma palavra, um exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dependendo do contexto que você está, você não pode aplicar o pastor aqui. Você entendeu? Por exemplo, o pastor que Davi está falando não é o pastor da igreja. Por exemplo, só para você entender, um exemplo bem simples. O Senhor é o meu pastor. Você não pode pegar esse contexto de pastor que Davi está falando e trazer para o pastor de hoje, para o pastor de igreja, que não tem nada a ver com nada. O pastor de Davi é um outro pastor. É um outro tipo de pastor. Por mais que o pastor de hoje, a ideia é tirada de lá de trás, mas não é o mesmo.
tem todo um contexto em volta deste pastor que Davi está ali se referindo. Então é a mesma coisa que eu estou falando aqui. O contexto bíblico, o contexto no qual a Bíblia foi escrita é um contexto totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Então, para você entender, procurar entender a Bíblia, você precisa procurar entender a cabeça de quem escreveu a Bíblia. Aí você vai ter que estudar quem escreveu a Bíblia. Onde morava, quem eram os pais, como que vivia, o que comia, qual era o costume que essa pessoa tinha. Tudo isso você vai ter que estudar para tentar entender cada palavra da Bíblia. Então, quando você pega a palavra Bereshit, ela não significa só no princípio. Ela também significa em um princípio de. Por quê? Eu falei tudo isso para explicar isso agora que eu vou falar. Porque a cultura diz que houveram 7 princípios. 7 princípios, tá? 7 eras, vamos dizer assim, até chegar à era do princípio dessa criação. Então houveram, vamos dizer assim, 7 criações até 6 criações até chegar à nossa criação. Porque antes de chegar a essa criação do universo, vai haver aí a criação dos seres celestiais, vai haver a criação dos tronos, de governos celestiais. Essas coisas existem. Paulo vai falar sobre isso. Que o Messias, ele é o cabeça, né, de todos esses governos, de tudo isso que foi criado antes. Tá? Tudo isso foi criado antes dos céus e da terra. Tudo isso foi criado antes. Tá? Porque os céus e a terra, para você ter uma ideia, irmãos, o Eterno vai usar para criar as outras coisas, vão usar esses seres para criar todas essas coisas. O Eterno vai dizer, haja isso, haja aquilo, mas quem vai manifestar, quem vai executar são os seres que o Eterno cria antes. É bom que você saiba disso, tá? Não é que o Eterno falou, haja isso aqui do nada. Não. Alguém teve que ir lá fazer e tal e trabalhar. Isso, os seres que foram criados, os tronos que foram criados antes, que vão realizar essa tarefa que veio da boca de Deus. Então não é que as coisas não surgem do nada. Não é assim que funciona. A Bíblia vai explicar muito bem isso. E a maioria dessas coisas vão estar entre linhas da Bíblia. Você não acha essas coisas que eu estou te falando assim facilmente. Você vai ter que buscar, fuçar, para você entender a dinâmica da criação. Então, em um princípio de, pode significar também que na 7ª era, esse princípio que Gênesis está falando começou a ser criado. Então, a Bíblia pode estar dizendo também, em um princípio de, tá? Bereshit pode significar isso também. Em um princípio de. Qual princípio? O princípio dos céus e o princípio da terra. Veja que a Bíblia, quando ela vai falar dos céus, ela vai falar céus no plural, Shamaim. Shamaim é céus no plural, tá? Então, a cultura judaica vai dizer que aí vão existir linhas de pensamentos, linhas também de interpretação. Há uma linha de interpretação que vai dizer que existem 10 céus. Enoque vai dizer que são 10 céus. Já outra linha de pensamento vai dizer que são 7. Mas eu prefiro ficar com a linha que diz que existe 10 céus, porque Enoque diz que são 10 céus. Existem 10 céus e o Eterno está no 10º céu. Tá? A glória, a Shekinah do Eterno está no 10º céu. Dizem que o Messias está em um céu abaixo do Eterno. E dali ele consegue acessar a glória. Né? Ele consegue acessar a glória de Deus através do céu que ele reina. Existe um céu que o Messias reina. É lindo, é profundo isso aí.
E o eterno está no céu acima, mas o céu onde o Messias está, ele consegue acessar toda a estrutura que está no céu da glória do Pai. Então ele está ligado. O céu onde o Messias está ligado ao céu onde o trono do Pai está. Então ele tem acesso, o Messias tem acesso. Ele pode ir e vir na hora que ele quiser. Tá? Isso aí é uma aula um pouco mais profunda para um outro dia, tá? Mas só para você entender como funciona a dinâmica celestial, tá bom? Então existe 10 céus. Então quando a Bíblia fala a criação dos céus, ele está falando desses 10 céus. E a criação da terra, que é a terra aí, que todo mundo conhece, tá bom? Então toda essa informação está em um único versículo, tá? Em um único versículo, que é o versículo 1, né? Que está escrito lá: no princípio Deus criou os céus e a terra. Só que quando você pega o hebraico, é interessante, quando você pega o hebraico, vai estar escrito assim, ó, Bereshit, que é a palavra que nós vamos estudar. Desculpa, tá, irmãos? Estou com a tosse. No Bereshit, está escrito Bereshit bara Elohim. Em um princípio criou Deus. Aí o versículo continua em hebraico. Bereshit bara Elohim ve'et Hashamai. Ve'et pode significar também. Ve'et pode significar o princípio e o fim dos céus. Bereshit bara Elohim ve'et. Esse ve'et pode significar o princípio e fim. Porque no ve'et tem duas letras que significa princípio e fim, que é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra, que é o Aleph e o Tav, que no nosso alfabeto representa o A e o T. Só que em hebraico é a primeira e a última do alfabeto hebraico. E a primeira letra do alfabeto hebraico, ela simboliza o princípio. Ela simboliza o princípio. E a última letra do alfabeto simboliza o fim. Então, quando Moisés ele colocou ve'et, esse et simboliza princípio e fim junto. Olha que interessante, irmão. Olha que informação interessante. O primeiro versículo da Bíblia traz para nós em hebraico. Então, Moisés, ele também está dizendo o seguinte, ó. Em um princípio vírgula, Deus criou o começo e o fim dos céus e da terra. O que isso significa? Significa duas coisas. Primeira informação, significa duas coisas. Que Moisés está dizendo o seguinte, que em um princípio o Eterno criou o fim e o início dos céus e da terra, e isso significa que todos os céus, ainda que sejam espirituais, eles têm limites. Porque o único que não tem limite é o próprio Deus. O único que não tem fim é o próprio Deus. O único que não é preso ao espaço, ao tempo e à matéria é o próprio Deus. Então, a partir de Deus, tudo tem um limite. Ainda que seja espiritual, tem um limite. Porque é criação. Tudo que é criado tem limite. Pode chegar ao fim se o Eterno quiser. Olha que interessante. Se o que é espiritual, a partir do Eterno, pode chegar ao fim se ele quiser, um anjo, se ele quiser, pode chegar ao fim, se ele quiser. Imagine nós que somos mortais. Imagine nós que somos pecadores, cheios de falhas, cheios de erro, né? Imagine nós. A gente também pode chegar ao fim, tá? E chegamos ao fim, porque nós morremos. Então a primeira coisa que Moisés também está dizendo no primeiro versículo da Bíblia é isso. Em um princípio o Eterno criou o
o início e o fim dos céus, e o início e o fim da terra. Isso significa a segunda coisa, que todas as coisas que foram criadas, já no início, lá no princípio, foram criadas do início ao fim, ou seja, elas foram iniciadas e terminadas lá no início. É por isso que o Eterno, ele conhece o começo e o fim de todas as coisas. Isaías vai dizer isso claramente, o Eterno vai dizer isso através da boca do profeta Isaías. O Eterno vai dizer assim: no início eu anuncio o fim de todas as coisas. Por quê? Porque quando ele criou, ele já criou o início e o fim de tudo, lá no princípio. Vocês entendem isso? Então tudo, ele já conhece tudo por causa disso. Porque tudo já está iniciado e encerrado na presença dele. Ele visualiza o princípio e o fim de tudo ao mesmo tempo. Porque ele não é preso ao tempo. Amém? Até aqui tudo bem? Então Bereshit significa tudo isso. Significa o início e o fim de todas as coisas. Em um princípio específico, que é o princípio da criação do universo, da nossa era, do tempo, de um propósito específico. É o início de um propósito específico, que é os 10 céus e a terra, os homens, os anjos que vão reger a terra, que vão reger esses céus. É o início desses propósitos aí, tá? Mas existiram outros propósitos antes disso, antes desse que nós estamos inseridos, que os anjos estão inseridos. Irmãos, isso aí é aula aí para vários meses para a gente tentar entender, tá? É muito profundo. Tá bom? Então, até aqui tudo bem? Irmãos, o objetivo da nossa aula é compreender que o relato da criação revela o propósito de Deus e aponta para o Messias como referência da obra criadora. Então, o propósito da nossa aula é esse, tá? Compreender que o relato da criação revela o propósito de Deus. O relato de Gênesis capítulo 1 revela o propósito de Deus e aponta para o Messias como referência da obra criadora. O Messias é referência da obra criadora, tá? Colossenses 1, abra sua Bíblia aí em Colossenses 1, vamos ver aqui Colossenses 1. Maravilha! Colossenses 1, aquela recomendação de sempre, né? Sempre com Bíblia, um papel e uma caneta para você anotar, tá? Por mais que você pode assistir a aula várias vezes, mas já no primeiro momento esteja aí com a papel e caneta na mão para você anotar, tá? Colossenses 1, versículo 15 a 17. Vamos lá. Vou pegar do 14, tá? Para contextualizar. Por meio de seu Filho temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ponto. 15 agora. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ponto. Ele é supremo sobre toda a criação. Ele é supremo. Vamos pegar essa palavra aqui, a palavra supremo, em Colossenses 1. Colossenses 1, 15. Colossenses 1. Colossenses 1. Cadê? Colossenses 1,15, ó. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ó. Na minha versão, que é a versão judaica completa, está escrito Supremo. Só que aqui, essa versão que eu tenho aqui no celular é a King James. Deixa eu ver aqui se aparece aqui. Cadê? É a King James, tá difícil para focar aqui, hein? Ó, King James. Ela está dizendo que ele é o primogênito, ó, cadê?
cadê aqui? O versículo 15, ó. Ele é o primogênito. Vamos ver o que significa primogênito, ó. Prototokos. Olha que interessante essa palavra. Prototokos. E o substantivo, deixa eu ver do que aqui. Tikto. Olha que interessante, ó. Veja bem, ó. O que significa aqui um primogênito, um prototokos? Significa um ser humano ou animal. Aí está falando de Cristo, né? O primogênito de toda a criação. Deixa eu ver aqui, cadê? Essa palavra aqui, prototokos, nós temos uma palavra em português que deriva dessa palavra, que é protótipo. É o primeiro modelo ou modelo original. O protótipo é o primeiro modelo ou modelo original. Então, quando Paulo ele está dizendo aqui que o Messias Yeshua, ele é supremo sobre toda a criação, ou que ele é o primogênito da criação, ele está dizendo que o Messias é o protótipo da criação. Ele é um molde, ele vai ser o, como que eu posso dizer aqui? Ele vai ser um instrumento para que todas as outras coisas sejam criadas. Ele vai ser o modelo, ele vai ser o padrão, achei a palavra. Ele vai ser o padrão para que todas as outras coisas sejam criadas. Então, quando Paulo ele diz assim, ó, quando Paulo ele vai dizer aqui, ó, versículo 15, ó, ele é a imagem visível do Deus invisível, ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas. Ele está querendo explicar isso, que o Messias foi usado para criar todas as coisas. Por que ele é o princípio? Porque o Eterno o criou, presta atenção, o Eterno o criou. Lembra que nós falamos lá na aula passada que criar é pensar? Então o Eterno pensou nele, e ao pensar nele, em volta dele, o Eterno pensou toda a criação. Então ele foi usado como exemplo para criar todas as outras coisas. É isso que Paulo está querendo dizer. É por isso que ele é supremo. É por isso que ele é maior. É por isso que ele é mais importante que tudo. É por isso que ele é o centro da criação. Ele é o centro de tudo. Olha que interessante, presta bem atenção. Quando o Messias, lá no capítulo de número 17, se eu não estiver enganado, de João, ele vai orar e dizer assim: Pai, revela a glória. Deixa eu pegar aqui, para eu não falar das minhas palavras, ó. Tornei-me... Ele vai, nessa oração, ele vai falar algo interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Não ficarei... Ele vai falar algo interessante de tornar a dar a glória que ele tinha. Ó, aqui, ó. Pai, está a glória que me deste, eu lhes dei para que possam ser um... Ó, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, para que possam ver minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do... Olha que interessante. Pai, quero... Cadê? Meu Deus. Ó, versículo... meu Deus, cadê? Versículo 20. Oro não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim, por causa da palavra deles, para que todos sejam um como tu, Pai, está unido a mim e eu a ti. Oro para que eles também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Versículo 22 de João 17. A glória que me deste, eu lhes dei, para que possam ser um como nós. 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, para que possam ver minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo.
Então o Pai amou o Messias antes da criação do mundo. Eu não sei se vocês assistiram a aula, uma aula que eu falo, um vídeo, não sei aonde que eu falei, que as duas primeiras criações de Deus foi a Torá e o Messias. Porque a Torá e o Messias estão interligados. É por isso que o Messias é a lei de Moisés. É por isso que João 1 está escrito que ele é a palavra, porque ele foi criado junto com a Torá. É como se os dois, o Messias e a Torá, eles fossem gerados gêmeos, mais ou menos assim. É como Jacó e Esaú. Um saiu primeiro que o outro, mas os dois são gêmeos. Correto? Os dois são gêmeos. Então, o Messias e a Torá são um, na verdade. Eles são a mesma coisa, porque eles foram gerados para cumprir o mesmo propósito. É por isso que João 1 está escrito que ele é a palavra. No princípio ele estava com Deus. Ele mesmo está dizendo aqui, ó. Tu me amaste antes da criação do mundo. Tem um outro versículo aqui, eu tentei achar, mas eu não consegui achar, que ele fala, ele pede para o Pai devolver a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Essa glória aqui, glória significa kevod. Kevod é peso. Peso no quê? De mérito. Peso, kevod é peso. E peso no contexto bíblico é mérito. Então quando ele diz, Pai, devolve-me a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, ele está dizendo, Pai, devolve-me o peso, devolve-me o mérito que eu tinha antes da fundação do mundo. Qual o mérito? O mérito de ser o primogênito da criação. O mérito de ser o modelo, de ser o protótipo da criação. E é isso que vai acontecer. Capítulo 2 de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Ele vai dizer lá que o Messias, ele não usurpou ser igual a Deus, ele teve oportunidade de ser igual a Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, como os seres humanos são, e tomando forma de servo, como os seres humanos são, humilhou-se mais ainda, e humilhou-se até a morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todo nome, e ao nome do Messias Yeshua, todo joelho que está no céu, que está na terra e debaixo da terra se dobrará, e toda língua que está no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que confessar que Yeshua de Nazaré é o Messias escolhido, que ele é a palavra de Deus, que ele é a Torá viva, a Torá que andou na terra, que ele é a sabedoria de Deus, que nele habita corporalmente a sabedoria divina, que nele habita corporalmente os atributos comunicáveis do Eterno, nele habita a plenitude da divindade, nele habita quem Deus é realmente. É por isso que ele disse, quem me vê, vê o Pai, porque nele habita corporalmente a plenitude de quem Deus é, dos atributos que são comunicáveis, amor, misericórdia, compaixão, benignidade, fidelidade, esperança, tudo isso habita corporalmente no Messias Yeshua, e Deus é tudo isso. Então o Messias veio revelar quem Deus é. O Messias veio revelar a glória de Deus. O Messias veio revelar os atributos de Deus à humanidade. Porque ele foi gerado para isso. Ele foi criado para isso. Né? Ele existe para isso. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Por isso que Paulo vai dizer isso. Que ele é supremo sobre todas as coisas. Porque em conexão com ele foram criados, em conexão. É como, por exemplo, eu tinha aqui em casa um negócio que a minha esposa
a minha esposa fez, ela criou, era um frasco de vidro assim, ó. E esse frasco, ele tinha em volta dele, ele era tipo, tinha um bordado em volta dele que foi feito com cola quente. É um cordãozinho assim, bem bonitinho, um marronzinho. E ele foi todo coberto com esse cordãozinho. Aí tinha uma florzinha aqui em cima, muito bonitinho. Mas qual é o ponto principal dessa arte, da arte que foi feita? Foi o ponto central. Qual foi o ponto central? O frasco. Todo o cordão foi bordado, foi colado em conexão com o frasco. Se não tivesse o frasco lá, não teria a arte, não teria como colar aquele cordãozinho com cola quente em volta. Então precisou do frasco. A mesma coisa é a criação. Se o Messias não existisse, não existiria a criação. Não existia a humanidade. Então o Messias é o centro de tudo. Aí eu volto para nós, para a igreja. Por que hoje a igreja evangélica está ruindo? Por que o cristianismo está ruindo? Por que a religião está ruindo, está caindo em pedaços? Porque estão tirando o centro, estão tirando o supremo dela. Estão tirando o primogênito do meio dela. Estão tirando o primogênito da pregação. Estão tirando o primogênito do contexto dela, que é o Messias. Hoje você vai ouvir uma pregação, você ouve mais sobre o problema das pessoas. Hoje você ouve mais sobre roupa, sobre o sapato da pessoa. Você ouve mais sobre o que a pessoa conquistou. É sobre essas coisas que a gente ouve, que a gente tem que passar 1, 2 horas ouvindo alguém falar, o pregador falar de suas conquistas, de suas façanhas, de como ele é bom, de como tantas coisas que ele fez. O Messias está sendo arrancado das pregações, do ensinamento. As pessoas hoje têm dificuldade de ficar 1 hora sentado ouvindo alguém ensinar sobre o Messias. Acabei de falar aqui que tem 12 visualizações só numa igreja do nosso porte. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ouvir falar sobre o Messias. O evangelho só tem sentido por causa do Messias. O evangelho é sobre ele. O que significa evangelho? Boa notícia. Boa notícia. A respeito de quem? Yeshua, o Messias. O evangelho só tem sentido por causa dele. Aí as pessoas não querem aprender sobre ele. É por isso que a fé das pessoas está morrendo. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é o esfriamento da fé. E o porquê que a fé esfria? Porque não há palavra, não há ensinamento. Às vezes você sente um abatimento, mesmo na igreja você sente um abatimento. Por que eu estou na igreja, cara? Eu estou executando as atividades da igreja. Por que eu estou sentindo esse abatimento da minha alma? Falta da palavra. É isso. Amém? Falta de ensinar sobre o Messias. Porque o que gera fé é o ensinamento sobre o Messias. Não é ensinamento sobre outra coisa. Nós estamos substituindo nos púlpitos. Nós estamos falando mais sobre o seu problema, como resolver o seu problema. A gente está pregando mais sobre isso. Ah, vamos resolver isso. Você está cheio de problema, não sei o quê. Seu problema vai ser resolvido se você fizer isso, se você fizer aquilo. E o Messias Yeshua de escanteio. Às vezes ele está lá no canto falando assim, fala de mim. Fala ao meu respeito, que vai ajudar essa pessoa. Porque ele é o centro. Ele é supremo sobre toda a criação. Continuando, porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas. Estou lendo Colossenses capítulo 1, versículo 16. Agora, porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas. No céu e na terra. Lembra que eu falei dos 10 céus? Ó, tudo que foi criado nos 10 céus foi criado em conexão com ele. A partir dele.
E na terra, tudo que existe na terra foi criado em conexão com ele. Amém? Vocês estão entendendo? Então ele é mais importante do que a gente imagina. Ó, ele existe antes de todas as coisas, versículo 17. Ele existe antes de todas as coisas, porque ele é o protótipo. E sustém conjuntamente, olha, sustém, o que é suster? Vamos lá, vamos ver aqui o que é suster. Ó, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que é suster aqui? É sunistão, olha, sunistão, ou fortalecido, que inclui suas formas concomitantes, estabelecer com colocar no mesmo lugar, estabelecer com colocar no mesmo lugar, juntar ou unir, ou seja, tudo ele sustenta tudo, porque tudo está unido a ele, tudo está ligado a ele. Romanos capítulo 11, Paulo vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vou repetir, porque dele, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Todas as coisas é dele, por ele e para ele. Nada tem sentido sem ele. A igreja não tem sentido sem ele. A pregação não tem sentido sem ele. A dança da igreja não tem sentido sem ele. O louvor da igreja não tem sentido sem ele. Nada, decoração, nada, congresso, conferência, nada, escolinha, estudo bíblico, não tem sentido se ele não suster, se ele não sustentar, se ele não for o centro, se todas as coisas não orbitarem em volta dele, não tem sentido algum carregar a Bíblia. Não tem sentido algum colocar um terno, colocar uma gravata. Não tem sentido algum dizer que você é crente. Se a sua vida não orbitar em volta do Messias Yeshua. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Eterno. Continuemos. Aí Paulo continua. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente, todas as coisas. E aí ele vai continuar no versículo 18. Ele também é a cabeça. Ele é a cabeça. O que é a palavra que Paulo vai usar aqui é kepali. Kepali vem da palavra primária capto, no sentido de ligar. Kepali da palavra primária capto, que vem do sentido ligar. Então, quando Paulo diz que o Messias Yeshua é a cabeça do corpo, que é a igreja, que é a comunidade messiânica, ele está dizendo que é o Messias que liga todo o corpo. E quando a Bíblia vai falar sobre cabeça, ela vai falar sobre aquilo que rege o corpo, porque o que rege o corpo é o cérebro. O que dá as coordenadas para tudo que existe no seu corpo físico é o cérebro. A palavra kepali ali, você já ouviu falar do kippá que o judeu usa? Kippá, aquele chapeuzinho pequenininho que o judeu usa? Então, vem dessa palavra, kepali, que significa cabeça, aquele que está no alto, aquele que é mais alto, ou seja, é o ser que pensa pelo corpo. Quando Paulo está dizendo que o Messias é a cabeça, ele está dizendo que o Messias é o ser pensante pelo corpo, que é o cérebro.
Ou o Messias é o cérebro, ou ele é o que comanda o corpo. Ele é o que comanda todas as funções do corpo. Ele é o que comanda, ele é o que diz que a mão, que os pés têm que fazer. Ele é o que diz aonde a mão tem que tocar. Ele é o que diz o que a boca tem que falar, o que os olhos têm que ver, o que os ouvidos têm que ouvir. Aonde os seus pés, as suas pernas vão te carregar, para onde vão te direcionar. É ele que diz. Mas hoje está diferente, não está diferente? Quem é que está dizendo aonde a igreja tem que ir? Quem é que está dizendo aonde, o que a igreja tem que falar, o que a igreja tem que comer, o que a igreja tem que beber? São os homens, é a mídia, é as redes sociais, é o tempo, é este século, é o príncipe desse século que está determinando o que a igreja de Cristo, como ela tem que viver, como ela tem que se comportar. Então qual é a nossa atitude? É voltar-nos para o Messias. É nos voltar para Ele. Porque Ele é o centro de tudo. Amém? Ele é o centro de todas as coisas. Glória a Deus. Ele também é a cabeça do corpo, a congregação messiânica, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo. Pois foi do agrado de Deus ter o seu ser vivo no Filho, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado o seu sangue ao ser executado em uma cruz. Então, Paulo entendeu Bereshit muito bem. Muito bem não, profundamente, porque aqui ele está revelando toda a construção que Bereshit fez lá no princípio. Tá bom? Glória a Deus. A Bíblia começa com a palavra Bereshit, traduzida como no princípio na nossa Bíblia, mais do que indicar o início do tempo, essa expressão apresenta o começo do plano eterno de Deus, tá? A criação não foi um ato sem propósito, irmãos. Tudo foi estabelecido segundo a sabedoria e a vontade do Criador. Tudo foi estabelecido conforme a vontade e a sabedoria do Criador. Vamos para o primeiro tópico. Primeiro tópico: Deus é a origem de todas as coisas, tá? Tudo começa nele, tudo termina nele. Está escrito, por isso que Deus é a origem de tudo, porque tudo iniciou nele e tudo vai terminar nele. Paulo entendeu o Gênesis tão claramente, mas tão claramente, que Paulo vai dizer assim lá em 1 Coríntios capítulo 15, se não estiver enganado, no finalzinho do capítulo 15, ele vai dizer assim que quando chegar a culminação do tempo, chegar o tempo oportuno, o Messias, quando o Messias colocar debaixo do... Vou pegar o texto, olha só que interessante, olha o que Paulo vai falar. Essa aula vai ficar um pouco maior que a outra, mas eu quero trazer essas informações para você entender, Veja bem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, vamos ver, Entretanto, a verdade é que o Messias ressuscitou dos mortos, as primícias dentre os mortos. Pois a morte procedeu de um homem, e também a ressurreição dentre os mortos proveio de um homem. Em conexão com a morte de Adão, todos morrem. Então, em conexão com o Messias, todos serão vivificados. No entanto, cada um em sua ordem. O Messias é as primícias, a seguir os que pertencem ao Messias no tempo de sua vinda. Está falando do arrebatamento. Então, versículo 24. Então, na culminação, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter dado fim a todo governo, sim, a toda autoridade e poder, porque ele governará, porque ele, o Messias, deve governar até, a palavra até significa limite de tempo, porque ele, o Messias, versículo 25, capítulo 1 Coríntios 15, 25, porque ele, o Messias, deve governar até colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser vencido será a morte.
pois ele porá todas as coisas em sujeição debaixo de seus pés. Mas ao dizer que todas as coisas lhe foram sujeitas, é óbvio, olha o que Paulo falou, é óbvio que a palavra não inclui Deus Pai. Tá? Pois é ele, o Deus Pai, quem sujeita todas as coisas ao Messias, porque o Pai é maior. 28. Quando todas as coisas tiverem sido sujeitas ao Filho, ele mesmo, ele mesmo, o Filho, se sujeitará a Deus, que tudo lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o que nós estamos falando aqui é verdade, a Bíblia fala isso, tá? O que nós estamos falando aqui é verdade, tá? É verdade. Que o quê? Deixa eu pegar aqui o nosso tópico. Que Deus é a origem de todas as coisas. Que tudo iniciou nele e tudo vai terminar nele. Até o Messias vai se sujeitar a Deus no fim de todas as coisas. O Messias está reinando agora. Até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. Qual é o último inimigo? Paulo fala, é a morte. Quando a morte for vencida, quando não houver mais morte, o Messias vai pegar todo o reino que foi dado a ele, para ele governar, e ele vai pegar esse reino e vai entregar de volta para o Pai. E aí o Messias vai reger apenas como sumo sacerdote do povo. Ele vai ser sumo sacerdote para sempre, apenas isso. Amém? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, é Paulo que está dizendo isso. Não estou inventando nada, não. Só estou repassando. O Messias, no final de tudo, vai se sujeitar ao Pai. E o Pai vai reinar absoluto, soberano, sozinho, sobre todas as coisas. Paulo disse aqui, ó, versículo 28 de 1 Coríntios 15. E Deus, para que Deus seja tudo. O Messias, ó, ele mesmo, o Messias, se sujeitará a Deus, que tudo lhe sujeitou, para, ou seja, o propósito do Messias se sujeitar é apenas para que só Deus seja tudo em todos, ou seja, o Eterno seja o único digno de adoração, de louvor, de glória, de majestade. O Eterno seja o centro de tudo, como era antes. Amém? Glória a Deus. Então, a origem de tudo é o próprio Deus, tá? Gênesis declara que Deus criou os céus e a terra antes de qualquer coisa existir. Deus já existia. Isso nos ensina que toda a criação depende dele e encontra nele sua razão de existir. Tudo isso significa que toda a criação depende dele e encontra nele sentido para existir. Agora, vem aqui para mim. Por que muitos cristãos querem ser independentes? Por que muito cristão quer viver sem oração, sem a meditação da palavra? Por que muitos cristãos querem viver sem congregar? Por que muitos cristãos querem viver sem servir a Deus? Isso é viver desconectado. Muitos cristãos querem ser cristãos, mas viver desconectado daquilo que o torna cristão. Isso é impossível. Você quer viver desconectado do ponto central. Lembra que eu falei para você do ponto central? Você quer viver desconectado. Não tem como ser cristão, ser um servo de Deus sem servir. É impossível. É viver hipocritamente, vamos dizer assim, né? Então não viva desconectado do Messias, não viva desconectado do Eterno. Você tem que conectar. E como eu conecto com Deus? Orando todo dia. Meditando na palavra todo dia. Buscando conhecimento, sabedoria todo dia. Procurando amizade com Ele todo dia. Conversando com Ele todo dia.
Segundo tópico, o Messias no propósito da criação. Vamos ver. O Novo Testamento revela que todas as coisas foram estabelecidas em conexão com o Messias. Nós vimos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Na verdade, fomos até o 18, 19. Ele, o Messias, é apresentado como a referência do plano divino. Ele é a referência do plano divino. Sem o Messias não tem plano divino. Mostrando que desde o princípio, Deus já tinha a redenção da humanidade em seu propósito. Deus já tinha a redenção da humanidade em seu propósito, desde o princípio. Tá? Desde o princípio, Deus já sabia que o Adão ia pecar. Desde o princípio, Deus já sabia que a terra ia virar essa bagaceira que virou. O homem se tornaria mau, iníquo. Deus já sabia de tudo isso aí. Ah, mas por que ele criou? Irmão, cuida da sua vida. Isso aí é com Deus, isso aí pertence a Deus. Como está escrito em Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para os homens e os filhos dos homens, mas as ocultas são só para Deus. Deixa esse negócio de por que Deus criou para ele. Lá na eternidade, se ele quiser explicar, ele explica. Se ele não quiser, ele não explica também. Para nós, irmão, é vantajoso estar na eternidade com ele. Para nós já é motivo da gente entrar lá caladinho, no sapatinho, bonitinho, e louvar ele por toda a eternidade. Para nós saber do porquê que ele criou. É igual as pessoas querem saber quando que vai acontecer as coisas nos fins do tempo. Ou saber quem vai ser salvo. Ou determinar quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Isso aí é para Deus, deixa isso aí para Deus. Só prega o evangelho, só ora, só busca, só louva, só glorifica a Deus, só tem amizade com Deus, só tem relacionamento com Deus, faz a sua parte só é essa, irmão. Essa é a sua parte, servir a Deus. Agora, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quando que Jesus vai voltar, se Jesus já voltou, se ele não voltou ainda, isso aí é com ele, continua servindo a Deus enquanto você viver. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Então, o Messias, ele é apresentado como referência do plano divino. Tá? Ele é o norte da coisa, ele é o centro, ele é o eixo. A gente precisa orbitar em volta dele. Amém? A gente precisa caminhar olhando para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Sem Jesus, fé não tem sentido, irmão. Sem ele, a fé não tem sentido. Amém? Vamos para o tópico 3 aqui, para nós encerrar, que já está dando quase 1 hora de aula. Tópico 3. Nossa vida também precisa de um propósito. Tem muito cristão vivendo sem propósito, gente. É um absurdo. Às vezes eu fico olhando e falo, meu Deus... Às vezes eu fico olhando para alguns irmãos e falo assim, parece que esse irmão não entende o porquê que ele é crente. Às vezes eu fico olhando algumas pessoas e falo, meu Deus, parece que essa pessoa não entende por que ele carrega uma Bíblia. Por que ele está na igreja? Por que? Essa pessoa não entende, não é possível. Existem pessoas que mais dão trabalho do que trabalham para Deus. Por quê, meu Deus? Aí você fala assim, não, mas é porque a pessoa chegou agora. A pessoa se converteu agora. Não, eu não estou falando de quem chegou agora, não. Eu estou falando de quem já está 10, 15, 20 anos na igreja. Ele é denominado como crente há 20, 25 anos, 30 anos. E parece que a vida dessa pessoa não muda. A vida dessa pessoa está no mesmo estado. A pessoa vive na mesma frequência. Por que, meu Deus, que não muda? Alguma coisa está errado com essa pessoa. Não é com o evangelho, gente. Não é a Bíblia, não é a religião. É a pessoa. Ela não entendeu ainda o que é ser um cristão. Ela ainda não entendeu o que é fazer parte do corpo de Cristo. E eu não estou falando de igreja apenas. Não se trata só de igreja, se trata de ser filho. Jesus morreu na cruz. Jesus veio a este mundo para nos tornar novamente filhos de Deus.
Jesus não morreu na cruz para ninguém se tornar um crente de igreja. Ele morreu na cruz para nos fazer filhos. Está escrito João 1. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam foi dado a eles se tornarem. No entanto, a todos os que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós confiamos no Messias, que é o centro de tudo, é o primogênito da criação, nós nos tornamos filhos, nós voltamos a ser, nos é devolvida a identidade de filhos de Deus. Porque lá no Éden nós perdemos, eu já falei isso, perdemos a identidade de filhos de Deus. Mas quando nós nos voltamos para o Messias, porque quem ele é? Ele é o caminho que conduz ao Criador. Então, quando nós nos agarramos a Ele, quando a gente começa a ter amizade com Ele, relacionamento com Ele, a gente começa a caminhar com Ele. E quando a gente começa a caminhar com Ele, aonde a direção que Ele está indo, a gente também está indo, que é o Criador. O motivo do Messias ter vindo ao mundo é nos conduzir ao Criador. Está escrito lá em Hebreus, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Hebreus fala que o Messias, ele agora nos conduz pelo novo e vivo caminho que é o seu sangue, ao trono da glória. Ele é o vivo caminho que nos conduz ao trono da glória de Deus. Então a gente só consegue chegar. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Então você só vai acessar Deus, você só vai conhecer quem Deus é se você acessar primeiro o centro que Deus colocou, que é o Messias. Não tem como, gente. Não há salvação fora do Messias. Não há redenção fora do Messias. Não há esperança fora do Messias. Paulo disse: Cristo que está em vós é a esperança de voltarmos para a glória de Deus, de restaurarmos a glória de Deus em nós, na nossa existência. É Cristo. Igual a canção do Alessandro Vilas Boas: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo, Ele é tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é o quê? Que todos conheçam a Deus como o único Deus somente, e reconheça que Yeshua é o Messias que Deus revelou ao mundo, que Yeshua é o Salvador que veio ao mundo amando de Deus, por intermédio da ordem de Deus, para nos levar de volta para esse mesmo Deus que enviou esse Messias. Isso é o Evangelho de Cristo. Isso que é o Evangelho. O Evangelho não é falar de bênção, não é falar de vitória. O Evangelho não é tratar das suas mazelas, não. O Evangelho é dizer para você que um homem veio ao mundo enviado pelo próprio Deus para te levar de volta para este Deus, para resgatar em você o estado natural que é viver grudado com este Deus. Isso é o Evangelho verdadeiro. Paulo só falou disso, Pedro só falou disso, João só falou disso, Judas só falou disso. Os outros apóstolos, os profetas só falaram disso. Sabe por que nós estamos nos distanciando, nos enfraquecendo cada vez mais? Porque a nossa pregação hoje consiste em outra coisa, que não é o Messias, que não é Cristo, que não é Jesus, que não é Yeshua. A nossa pregação está falando de bênção, de vitória, está falando de um monte de coisa. A gente se ocupa em falar da roupa, em falar do sapato, em falar de um monte de coisa, mas não do Messias. A gente não está sabendo explicar Yeshua para as pessoas.
Vamos voltar ao Messias, irmãos. Vamos voltar para Ele. Ele é o centro de tudo. Recapitulando aqui para a gente encerrar essa aula que eu já passei. O Messias, aleluia, Deus é a origem de todas as coisas. O Messias está no propósito da criação. E nossa vida também precisa ter um propósito. Assim como Deus criou tudo com propósito, nossa vida não é fruto do acaso. Sua vida não é fruto do acaso, não. Você não é crente por acaso, não. Quando entendemos os planos do Criador, passamos a viver de acordo com sua vontade e encontramos verdadeiro significado para a nossa existência. Então, sabe por que muita gente não consegue encontrar significado para a própria existência? Porque está vivendo o próprio plano. Você quer ser crente, mas você quer viver os próprios planos. Você quer ser crente, mas você quer viver os seus próprios sonhos. Você quer alcançar as suas próprias metas. Não, irmão, como Paulo falou, agora que você é de Cristo, você é servo dele, você é escravo dele. Não tem... Irmão, você sabia que qual é a semelhança? Você sabe qual é a semelhança do escravo e do defunto, de um morto? Sabe qual é a semelhança? A semelhança é uma só. Os dois só vão até onde as pessoas o podem carregar. O escravo só vai até onde o seu dono quer. Ele só vai até onde o seu dono determina. E o defunto também. Ele só vai até onde alguém pode carregar. Então, não tem escolha. Se você diz que é de Cristo, se você diz que é de Jesus, você só tem que ir aonde Ele quer. Você só vai fazer o que Ele quer. Não tem jeito. Você acha que eu gostaria de estar aqui, irmão, agora nesse momento, gravando essa aula? Logicamente que eu gostaria, que eu amo ensinar a palavra, mas se fosse depender de mim, eu estava em outro lugar. Se fosse depender da minha carne, da minha vontade, eu estava em outro lugar, estava fazendo outra coisa. Ou eu estava fazendo para ganhar dinheiro, eu estava fazendo para enriquecer, para ludibriar as pessoas, mas eu entendi que esse não é o propósito. Então sabe o que eu faço? Eu venho aqui doar o meu tempo para tentar ensinar, para tentar despertar, acordar você. Para você entender que você não pode fazer nada sem Ele, você não é nada sem Ele, você não vai alugar, você não vai arrumar nada sem Ele, irmão. Nada, porque você entregou a sua vida lá atrás, agora a sua vida pertence a Ele. Tudo que você tentar fazer sem Ele vai dar errado. Eu vou ser bem claro. Vai dar errado, porque você entregou a sua vida para Ele. Conclusão da aula, glória a Deus até que enfim, né? Conclusão da aula. O princípio da criação revela um Deus organizado, sábio e intencional. Desde Gênesis, o plano divino aponta para o Messias e para a restauração da humanidade. O Messias existe porque a humanidade precisou de restauração. Se a humanidade não precisasse de restauração, o Messias não viria ao mundo. Entenda isso. Então o Messias só veio ao mundo porque a humanidade precisava de alguém para curar ela. Tá? E este alguém precisava vir da parte de Deus. Ele não podia vir da humanidade, ele tinha que vir de Deus. Tá? A cura precisava vir diretamente de Deus. Conhecer este propósito divino, meus irmãos, fortalece nossa fé e nos aproxima do Criador. Questão para você responder lá no chat, lá no canal. Pergunta para o aluno. Diante de tudo que você ouviu nessa aula, o que a palavra Bereshit nos ensina sobre o propósito de Deus para a criação e para a nossa vida? Vou repetir a pergunta. O que a palavra Bereshit nos ensina sobre o propósito de Deus para a criação e para a nossa vida? Tá? Esse é uma questão aí para você responder, meditar, responder. Se for necessário, assiste a aula de novo. E aí você vai ver que eu falei sobre isso. Essa questão vai estar em toda a aula, tá?
e você vai conseguir responder lá direitinho, tá? Faça perguntas lá no chat também, se você puder, para eu trazer a resposta para você aqui na próxima aula, tá bom, meus irmãos? Irmãos, muito obrigado por você ter ficado aí até o fim. Que o Eterno abençoe e guarde você, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê shalom. E até a próxima aula, se assim o Eterno nos der vida e saúde. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe.